Bom dia, pessoal! Eu espero que hoje você esteja assim com a corda toda para assistir a nossa aula e prestando atenção no nosso conteúdo e não deixe passar nada, pessoal. Então, eu espero que vocês aproveitem bem a nossa aula para aprender e ficar ligado no conteúdo, tá bom? O que é ser historiador? A tia colocou o desenho aqui da pantera cor-de-rosa e pergunta a você, o que é ser historiador? Alguém atento que sabe olhar para o mundo. Então, o historiador ele tem que ser atento e olhar para o mundo. Preocupado, ele tem que ficar preocupado, imaginando alguém que faz perguntas sobre o que o rodeia. Então, o historiador, ele tem que ser preocupado e, ao mesmo tempo, atento e alguém que faz perguntas sobre tudo que o rodeia. E vai ao passado. O que ele vai procurar no passado? Procurar respostas com espírito de detetive. Ah, tia, um historiador ele tem que ser detetive. Tem que ser detetive. Para quê? Procurar resposta com espírito de quê? De detetive. Ele vai ao passado. Então, por isso que nós falamos que a história, quando falamos em história, ele não trata somente de nomes, de datas, heróis, batalhas e tratados. É muito mais, por isso faz-se necessário conhecer o cotidiano, a cultura, o destino daquelas que não tiveram a oportunidade de contar a sua história, a sua própria história. Então, ele vai investigar, ele vai procurar. Então, ele vai, o quê? Ele vai ser um detetive. Atento às pistas, com atenção e cuidado. Ele vai ter atenção e cuidado quando procurar as pistas. Porque pode estar mesmo aos nossos pés. Olha, ele pode encontrar uma pegada. Por isso que ele tem que estar atento aos mínimos detalhes. Mas o que sejam essas pistas? Deixado por quem? Deixadas pelo homem. Pode ser uma pista deixada pelo homem, que viveu muito tempo atrás. Em qualquer sítio, há que olhar com cuidados. Quais sítios que a tia está falando? Aqueles sítios arqueológicos que têm vestígios do passado. Há que ver bem. Pode ter sido lá postas para enganar. Então, por isso que ele tem que ser um detetive, porque tem que investigar e tem que olhar minuciosamente, com cuidado, para ver se é verídico. Não é uma pista falsa. Testar as suas fontes. Certificados, sistemas e meios tecnológicos. Com paciência e trabalho. Então, meu amor, também tem que ter paciência. Porque
O historiador ele tem que fazer escavação, ele tem que ter paciência para investigar aquele lugar com atenção. Por isso que o historiador tem que ser um detetive. É verdade, o historiador é um aventureiro. O ser humano tem um passado. É importante que nós estejamos sempre lembrando do nosso passado para que nós possamos entender um pouco mais o nosso presente e a gente também nos conhecermos um pouco melhor. Imagine você se um pesquisador procurasse informações sobre o passado de uma cidade. A primeira coisa que você ia verificar é que ele nem sempre pode contar com testemunhas, ou seja, pessoas, fontes orais, porque essas pessoas, essas fontes, já podem não mais existir, podem, por exemplo, ter morrido há muito tempo. Dessa forma, como esse pesquisador poderá compreender o passado? Para desvendar o passado, ele vai precisar recorrer às fontes históricas, ou seja, os registros que os homens deixaram sobre sua vida, seus pensamentos, por exemplo, suas realizações, as suas descobertas. Mas o que são fontes históricas? De grosso modo, nós podemos dizer que as fontes históricas estão para o pesquisador, para o historiador, assim como as pistas estão para um investigador. Essas fontes históricas, elas se dividem em dois grupos. O primeiro é o das fontes não escritas. Como exemplo de fontes não escritas, nós temos restos humanos, monumentos, estátuas, armas, vestimentas, pinturas, construções, fotografias, desenhos, vídeos, filmes e uma série de outras fontes que podem se enquadrar como não escritas. O segundo grupo é o grupo das fontes escritas, como por exemplo as inscrições em madeira, as inscrições em metais, as inscrições em revistas, os livros que foram escritos, os jornais, os documentos oficiais, aqueles documentos pessoais que você tem, o caderno que você tem na mão. Tudo isso pode ser considerado fonte histórica escrita. Como nós podemos ver, consultar as fontes históricas para se chegar a uma conclusão de como as pessoas viveram no passado não é uma tarefa simples. O pesquisador ele vai precisar contar com a ajuda de outros cientistas, de outros profissionais. Por exemplo, o historiador vai ter que trabalhar fazendo uma parceria com o arqueólogo, com os geólogos, com os paleontólogos, entre outros, que, como ele, também buscam compreender o passado, e não apenas do homem, mas também das plantas, dos planetas, dos animais. E dessa forma, podemos perceber que reconstruir o passado não é uma tarefa fácil. Ela exige do pesquisador um intenso trabalho de observação, um intenso trabalho de análise das fontes históricas para que se chegue a conclusões mais próximas da realidade.